Chegamos mais uma vez até você e juntos para celebrarmos a glória do nosso Deus. Na verdade, sempre, a cada dia, a cada instante, a cada momento, nós estamos celebrando a glória do nosso Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Adoramos, louvamos, bendizemos a Santíssima Trindade. Por isso, não cansamos de dizer, com a Bíblia, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. É sempre bom reafirmar que o nosso Deus é o eterno, Criador de todas as coisas, do mundo e dos que nele habitam. O nosso Deus do nada formou o universo. O nosso Deus é de eternidade a eternidade. Por isso nós não nos cansamos de dizer glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Você é bem-vindo, todos são bem-vindos. Vamos celebrar a glória do nosso Deus, em especial hoje, neste dia, quando comemoramos a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho perfeito de Deus, o Filho unigênito de Deus, o próprio Deus que se fez carne e veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Portanto, Ele que tem o nome Deus conosco, porque Ele é o verdadeiro Deus, que nos amou de tal maneira que deu a sua vida na cruz do Calvário, foi morto e sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Hoje comemoramos a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero te convidar a ler a palavra de Deus. Abra a tua Bíblia, seja no texto, no livro, seja no smartphone, como for, leia a palavra de Deus. Na verdade, é a Bíblia a nossa única regra de fé e de prática. Eu vou ler no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 24, os versículos de 1 a 12. João, capítulo 24, Lucas, capítulo 24, os versículos de 1 a 12. Evangelho segundo escreveu São Lucas. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Celebremos a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adoremos ao Senhor. Reunamos a família
e compartilhemos para todos. Mandemos mensagens pelas redes sociais, dizendo como Lucas, o médico amado, registrou: ele não está aqui, mas ressuscitou. Muito bem, e nós vamos adorar a Deus com o nosso querido irmão Gustavo. Adoremos a Deus, louvemos ao Senhor, deixemos-nos nos deleitar pela ação do Espírito Santo através desta instrumentalidade do nosso querido Gustavo. Louvemos ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre. Amém. 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 Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém.
riquezas, o poder e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus caminhos e teus juízos, quão profundas riquezas, poder e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus caminhos e teus juízos, pra Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, glória, pra sempre, amém. Mas uma porta de fora se parece com aquela que fechou, mas o que há por dentro meu olhar não revelou. Vitória ou derrota, o que a vida me guardou. Eu vou entrando, parece que voltei pra onde tudo começou. Um grande labirinto meu caminho se tornou. Cansado de seguir meu coração eu já estou. Quando Deus abrir eu vou entrar, e ali eu sei que vou me encontrar. Não vou me frustrar, pois Deus abre as portas de onde Ele está. Atrás da porta existe um sorriso, uma lágrima que cai. Bem mais preparado dessa porta a gente sai, sem medo de errar, pois sabe bem aonde vai. Quando Deus abrir eu vou entrar, e ali eu sei que vou me encontrar. Vou me frustrar, pois Deus só abre as portas de onde Ele está. Quem procura encontrará, e ao bater a porta se abrirá toda a porta que Deus abrir pra eu entrar. Será meu lar. Quando Deus abrir eu vou entrar, e ali eu sei que vou me encontrar. E não vou me frustrar, pois Deus só abre as portas de onde Ele está.
Que maravilha, que privilégio andar com Jesus. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. A Bíblia também diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada novo amanhecer. Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Nós chegamos no momento em que devemos lembrar-nos de que o nosso culto a Deus também é materializado. A Bíblia diz, foi o rei Davi quem disse: Senhor, tudo vem de ti e do que é teu tu damos. Então lembremos-nos neste momento de consagrar a Deus aquilo que a Ele pertence, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Perceba aí na tela aparecendo as contas da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana 12 de Agosto. Você tem a oportunidade de fazer por transferência através do aplicativo no smartphone ou ir a um caixa eletrônico e fazer o depósito ou a transferência do seu dízimo, das tuas ofertas. Você pode fazer da mesma forma a transferência ou depósito, não apenas dos dízimos, das ofertas, mas também do nosso compromisso nas campanhas da igreja. A campanha do Real Missionário, a campanha pró-reforma do nosso templo. Então, nós que estamos comprometidos com esta causa do Senhor, através da Igreja Presbiteriana 12 de Agosto, sabemos do nosso compromisso. Veja aí, na tela, as contas, os bancos em que a igreja opera e faça a consagração dos teus dízimos, das tuas ofertas. Faça isto. Você pode fazer, repito, por transferência eletrônica, através do smartphone, através do aplicativo, ou indo a um caixa eletrônico e fazendo o mesmo. Deus nos abençoe e receba a nossa oferta como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. A Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria. E nós vamos orar neste momento, consagrando ao Senhor os dízimos e as ofertas que devemos a Ele. Amado Deus e eterno Pai, louvado seja o Teu nome. Graças te damos porque o Senhor supre em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Graças te damos, ó Deus, porque a obra do Senhor prevalece. Graças te damos, ó Deus, porque a obra do Senhor não sofre solução de continuidade. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor nos concede, o Senhor supre em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Recebe, ó Deus, a nossa vida no Teu altar. Recebe, ó Deus, as nossas ofertas, os nossos dízimos, para a honra e glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E nós vamos, com muita alegria, receber a mensagem da parte de Deus, a mensagem da Palavra de Deus, através do nosso pastor, o reverendo Lucas Apolinário. Abramos o nosso coração para receber a Palavra de Deus. Em oração, recebamos a mensagem que Deus tem para o nosso coração. Que Deus nos abençoe. Meus queridos irmãos, eu convido você a abrir a Palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, e nós faremos a leitura dos versículos 13 até o versículo 35, o qual nos diz: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo:
És o único, porventura, que tem estado em Jerusalém e ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era um varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já é o terceiro dia, desde que estas coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, Jesus, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas ele os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar. Deus querido, em nome de Jesus, fale por meio da Tua palavra. Fortaleça as nossas vidas, a nossa fé, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, qual é a melhor notícia que você já ouviu? Qual a melhor notícia que você gostaria de ouvir? Para muitos, a melhor notícia poderia ter sido uma promoção tão esperada no seu trabalho. Para alguns, poderia ser o sucesso de sua profissão. Para outros, a melhor notícia foi a de um resultado de uma cura, de um milagre que aconteceu. Para muitos, poderia ter sido um resultado de uma gravidez tão esperada. Para outros, querido, tantas notícias que poderia se ouvir, que gostaria de ouvir, e pensando que tudo na vida seria melhor e teria felicidade real, e assim, se acontecesse dessa forma, teria de fato grande alegria. Queridos, eu quero dizer para você que a melhor notícia que ouviremos não é ainda o fato de que o coronavírus foi descoberto uma vacina para ele. A melhor notícia, queridos, não é o fim do nosso confinamento, desta quarentena que passamos. A melhor notícia, queridos, não é ouvirmos nos telejornais dizendo que não há mais gripe, não há mais doença, não há mais coronavírus no nosso meio. Queridos, mas a melhor notícia que você pode ouvir, a melhor notícia vem de um túmulo. A melhor notícia vem de um túmulo vazio. Essa melhor notícia é sobre a ressurreição de Jesus. Que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Essa é a melhor notícia. Queridos, nós proclamamos um Cristo que estava morto, mas que ressuscitou. Nós não estamos proclamando um Cristo que estava vivo e simplesmente morreu e ponto final, mas um Cristo que morreu e ressuscitou. Queridos, Jesus Cristo venceu a morte, Jesus Cristo arrancou todo o poder, todo o aguilhão da morte e agora assume o controle de todas as coisas, porque Deus lhe deu autoridade sobre os céus e sobre a terra. Qual a importância, querido irmão, querida irmã, da ressurreição de Cristo Jesus? Sem a ressurreição de Cristo, a igreja e toda a sua história seria uma farsa. A fé seria inútil.
as pregações seriam em vão, e todo o testemunho discorrido em todos os séculos, de todas as pessoas, de todos os pregadores durante todos estes séculos, seria apenas um engodo, um engano. Há um texto que eu li certa vez, que disse: porque Jesus ressuscitou, nossos pecados foram perdoados. Porque Jesus ressuscitou, temos uma fé baseada num sólido fundamento. Porque Jesus ressuscitou, a nossa pregação é poderosa. Porque Jesus ressuscitou, o nosso testemunho é verdadeiro. Porque Jesus ressuscitou, os que dormiram em Cristo ressuscitarão em glória. Porque Jesus ressuscitou, é garantida a verdadeira e plena alegria nessa vida e na vida vindoura. Porque Jesus ressuscitou, o nosso trabalho, o seu trabalho não é vão. Porque Jesus ressuscitou, a morte não tem última palavra, a morte não prevalece, os mártires não morreram em vão. Porque Jesus ressuscitou, os missionários não atravessaram os oceanos em vão. Porque Jesus ressuscitou, temos um pleno fundamento da verdade sobre a qual podemos caminhar. Essa é a importância da ressurreição de Cristo Jesus. Queridos, e o túmulo vazio é de fato o fundamento da igreja, é de fato o fundamento da nossa pregação. Ou seja, o nosso fundamento está numa esperança viva. Nós adoramos não a um Cristo preso num crucifixo, não a um Cristo deixado de lado no túmulo, envolto de um lençol. Nós adoramos e nós pregamos e nós fundamentamos a nossa fé num Cristo que ressuscitou e está vivo e está assentado no trono à direita de Deus Pai, de onde já de vir para julgar os vivos e os mortos, de onde Ele está coordenando soberanamente cada uma da nossa história e a história deste mundo. É de lá que Ele voltará para buscar, enfim, a sua igreja. Queridos, o texto que nós lemos fala acerca de dois homens, os discípulos de Emaús, e eles estavam caminhando e falando preocupadamente acerca dos últimos acontecimentos que ocorreram com Jesus Cristo, a sua crucificação, a sua morte. Eles estavam desistentes, eles estavam infelizes, tristes, angustiados por causa daqueles últimos acontecimentos. Jesus Cristo havia se aproximado deles, mas eles não reconheceram Jesus. Jesus Cristo ouviu toda a angústia do coração que havia tomado a alma deles. E ainda Jesus Cristo, ao tê-los ouvido, Jesus Cristo diz: vocês são nécios, tardos de ouvirem a palavra, as Escrituras. E Jesus começou, desde Moisés, a falar algumas coisas a seu respeito. Até que eles convidam aquele homem ainda estranho para entrar em sua casa e ali cear. Jesus entrou com eles. Já era tarde, já era noite, já era o pôr do sol. Jesus entrou naquela casa, ceou com eles e logo desapareceu na presença deles. E foi aí que eles abriram os olhos e entenderam que Ele era o próprio Cristo. E eles agora, entusiasmados, alegres e felizes, voltam para Jerusalém naquela noite ainda, naquele caminho perigoso, voltam para Jerusalém. Ali encontram-se com alguns outros dos discípulos de Jesus e começam também a pregar o Evangelho a várias outras pessoas. Queridos, eu quero falar com você nesse dia sobre o impacto da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu a este homem? Qual era o estado destes homens antes da ressurreição? Antes de saberem sobre a grande ressurreição de Jesus, como eles estavam? Em primeiro lugar, queridos, eles não enxergaram Jesus que estava ao lado deles. Os versículos 14 e 15 nos diz: e iam conversando acerca de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Queridos, eles não reconheceram que era Jesus, Jesus perto com eles, mas eles não discerniram. Este, querido, é o resultado de quando uma pessoa que não tem esta verdade no seu coração de que Jesus está vivo. A pessoa que não tem esta verdade no seu coração, a pessoa que não entende que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, que ainda não recebeu o impacto da ressurreição de Cristo em sua vida, as suas conversas são cobertas de pessimismo. As suas conversas são cobertas de dor, de desânimo, de descrença, de incredulidade, muitas vezes até mesmo de murmurações, porque não compreendem o impacto
da ressurreição de Cristo, que Cristo vive e habita soberanamente nos céus. Os seus olhos foram fechados, trancafiados, e não desfrutaram da bênção da comunhão com Cristo Jesus, ressurreto bem ali ao seu lado. Esta foi a primeira coisa que nós vemos, que eles não enxergaram Jesus, ainda que Jesus estivesse ao lado deles. Em segundo lugar, queridos, eles não enxergaram também a verdade das Sagradas Escrituras. As Escrituras eram lidas, eram ensinadas, eles sabiam, eles conheciam as Sagradas Escrituras. No versículo 25, 26 e 27 nos diz: então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito contava em todas as Escrituras. Queridos, os últimos acontecimentos pelos quais eles estavam angustiados não era de maneira nenhuma para ser uma surpresa para eles. Não deveria ser algo novo para eles. Todos os profetas apontaram para este acontecimento, apontaram para esta verdade. Jesus Cristo agora discorreu por todos os profetas, começando lá por Moisés. E eles que eram conhecedores das promessas, eles que eram conhecedores das profecias, e sabiam que a essa luz que havia o Messias, o enviado, que ele padeceria e venceria a morte e triunfaria, mas eles desconheceram, eles não enxergavam, eles estavam com os seus olhos, com os seus corações cegos diante de tudo aquilo que eles tinham aprendido através das Sagradas Escrituras. Não era para ser surpresa para eles, era para eles entenderem, até porque Cristo Jesus, na sua caminhada, por vezes, lhes havia ensinado sobre isso, falado sobre isso, que ele iria morrer e que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Mas, queridos, todas as vezes que você caminha sem as Escrituras Sagradas, você vai caminhar sem esperança. Todas as vezes que você caminha sem as Escrituras Sagradas, você caminhará cabisbaixo, triste, desiludido, sem alegria, como estes caminhantes aqui de Emaús. Queridos, mas em terceiro lugar, antes de conhecerem de fato acerca da ressurreição de Cristo, antes de terem o impacto da ressurreição de Cristo em suas vidas, em terceiro lugar, eles não enxergaram, mesmo diante dos testemunhos de alguns irmãos. Diz os versículos 22 a 24, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Queridos, aqui eles não enxergam o testemunho daqueles queridos irmãos que já tiveram o impacto da ressurreição. Eles falam aqui das mulheres, das que conosco estavam, das que com eles estavam. Ele fala aqui, queridos, do próprio anjo que foi achado, que elas testemunharam acerca deste anjo. E ainda eles falam que alguns dos nossos foram ao sepulcro. Há testemunhas, há pessoas que viram a ressurreição de Cristo, há pessoas que testemunharam, que estiveram ali, que viram a ressurreição de Cristo Jesus. Hoje a igreja, queridos, ela prega exatamente esta ressurreição, o testemunho de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, que Ele está vivo e que Ele opera no nosso meio. Mas você, queridos, que talvez esteja ouvindo esta mensagem, talvez ainda os seus olhos estejam cegos, talvez o seu coração ainda, querido, também trancafiado acerca desta mensagem, porque você não enxerga o testemunho de pessoas que falaram acerca de Jesus, que evidenciaram coisas acerca do Senhor Jesus Cristo. O túmulo estava vazio, os lençóis estavam lá, as profecias falaram acerca desse dia, mas talvez ainda você tenha sido desassistido dessa esperança de que você só enxerga a morte, de que você só enxerga a dor, de que você só enxerga a angústia e não consegue enxergar que a igreja do Senhor Jesus Cristo na face dessa terra prega e testemunha acerca da ressurreição de Cristo. Queridos, pode ser que você caminhe assim,
vendo pessoas transformadas ao seu redor, mas que caminham sem esperança, porque você não tem dado aquele crédito, de fato, ao poder da ressurreição de Jesus em sua vida. Em quarto lugar, queridos, antes do impacto da ressurreição, aqueles homens estavam céticos, incrédulos, mesmo diante das evidências da ressurreição. O versículo 14 nos diz: iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E o versículo 20 nos diz, ainda nessa conversa, eles continuam dizendo: e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E eles param por aí. Eles colocam um ponto final. As autoridades foram entregues o Senhor Jesus Cristo para ser condenado à morte e para ser crucificado. Meus irmãos, eles estavam diante das evidências da ressurreição, daquelas mulheres, daquele anjo, de alguns dentre eles, das próprias profecias, da própria Escritura, do próprio Cristo que lhes havia falado, mas eles ainda estavam incrédulos. E o que eles iam conversando? As suas almas, os seus corações estavam ligados simplesmente ao fato da crucificação. Eles estavam ligados na sexta-feira da morte, eles estavam ligados nas trevas da escuridão. Queridos, talvez essa escuridão também se passe em seu coração. Talvez você já desistiu de crer. Parece que a morte venceu. Parece que o que eles estão dizendo aqui é que aqueles homens covardes que crucificaram Jesus, que traíram Jesus, como Sinédrio, como Pilatos, parece que eles estavam levantando a bandeira da vitória e agora os discípulos e agora os seguidores de Jesus estavam cabisbaixos, tristes, porque eles perderam, porque eles, na verdade, o Sinédrio venceu, porque Pilatos venceu. Estavam tristes, decepcionados, desanimados e sem qualquer esperança, porque era isso que eles falavam, acerca da morte e da crucificação apenas. Mas, queridos, versículo 17, Jesus Cristo faz apenas uma pergunta para eles. Que é isso que vos preocupa? Que é isso que vos preocupa? Essa é a pergunta que eu faço para você também neste dia. Que é isso que te preocupa? O que tem preocupado a sua alma? O que tem trazido tamanha preocupação ao seu coração? Que é isso que te preocupa? Queridos, veremos então aqui o impacto da ressurreição na vida destes homens após Jesus Cristo perguntar-lhes esta ponderação para eles. Em primeiro lugar, queridos, quando eles reconheceram que aquele homem era Jesus, depois que eles reconheceram a ressurreição de Cristo, os versículos 30 e 31 nos mostram que os olhos deles foram abertos pela exposição das Sagradas Escrituras. O versículo 30 e 31 nos diz: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, e ele desapareceu da presença deles. No momento, queridos, antes de eles abrirem os olhos, Jesus Cristo estava expondo as Escrituras. Começou lá com Moisés e veio discorrendo toda a história dos profetas, das profecias, acerca dos tipos, acerca de tudo que falava a respeito de Jesus. E eles então agora foram impactados por esta palavra. E eles foram impactados pela explicação das Sagradas Escrituras. Queridos, quando a Bíblia é lida, ela é explicada, você entende, querido, que nada disso aconteceu por acaso, que não foi um acidente, que não tomou Deus de surpresa, que não sucumbiu o plano de Deus, como se Deus agora pensasse: e agora o que nós faremos? Vamos para um plano B. E que toda a maquinação do mal contra Jesus, feito por Judas, feito por homens religiosos, por aquele Sinédrio, por aquele covarde de Pilatos, pelas cusparadas que ele recebeu na caminhada indo para dentro de Jerusalém, pela sua morte, pelo seu sepultamento, enfim, nada disso, queridos, na verdade era uma surpresa. Nada disso estava fora dos planos do Senhor, da soberania do Senhor, da graça do Senhor e do seu governo grande e majestoso. Quando as Escrituras foram explicadas diante deles, de repente os olhos se abriram e a verdade alcançou o coração deles. Querido, se você não ler a Bíblia, se você não estudar a palavra de Deus, você será um crente de olhos tapados.
Você, queridos, vai olhar e não vai enxergar. Você vai ouvir e não vai entender. Você vai ter evidências, provas contundentes, mas não vai crer. Por que nós valorizamos as Escrituras? Porque é a palavra de Deus, é a palavra, e é dessa palavra que vem a fé. É conhecendo as Sagradas Escrituras, é lendo as Escrituras que nós veremos como Deus age, quem Deus é e o que Ele fez para a salvação do seu povo. Se você, queridos, precisa de luz em sua vida, a palavra de Deus é a luz para o seu caminho. Se você precisa de fé, é pela palavra de Deus. Se você precisa de santidade, Jesus Cristo disse, santifica-os, ó Pai, na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você precisa ser bem-sucedido na vida, você pode meditar na palavra de Deus e seguir por este caminho. Ou você abre sua Bíblia, ou você será vencido pelas preocupações do dia a dia, pelas tristezas, pela desesperança e pela incredulidade. Abra sua palavra, medite na palavra, confie em Deus. Afinal de contas, queridos, qual é a sua preocupação? Que é que vos tem preocupado? Do que é que você tem se preocupado? Em segundo lugar, queridos, em primeiro lugar, eles tiveram os olhos abertos pela explicação das Sagradas Escrituras. Em segundo lugar, eles tiveram seus corações ardentes pela comunhão com Cristo. Versículo 32 nos diz, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Queridos, nos ardia o coração. A comunhão com Cristo, a comunhão com Deus, o nosso Pai, resulta nisso, em arder o nosso coração, em comunhão com Ele. E eles disseram então, não nos ardeu o coração estando perto dEle, estando em comunhão com Ele. Queridos, nós precisamos de intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Saber, em primeiro lugar, que Ele está vivo e que Ele reina e governa todas as coisas. Saber que Ele é a esperança da nossa vida. E quando Jesus Cristo está ao nosso lado, quando nós temos comunhão e intimidade com o Senhor Jesus Cristo, há um entusiasmo espiritual. A frieza espiritual vai embora. Ir à casa de Deus, como iremos dentro de pouco tempo, se Deus quiser, em nome de Jesus, não é nenhum peso, não é nenhum cargo pesado. Andar com Deus, queridos, se torna um prazer, um deleite. Em Cristo Jesus, estar em Cristo Jesus é o maior prazer da nossa vida, porque nós entendemos que em comunhão com Jesus há um ardor no nosso coração, há um entusiasmo baseado na palavra do Senhor, há um prazer, um deleite na sua presença. Em terceiro e último lugar, queridos, aquele momento, então, o impacto da ressurreição de Jesus Cristo na vida daqueles homens trouxe para eles o desejo de proclamar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Os versículos 33 a 35 nos diz, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11, e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Queridos, eles seguiam uma caminhada até Emaús. E ali, diante de tudo isso que está acontecendo, os quais já mencionamos, eles agora reconhecem a Cristo Jesus e o impacto da ressurreição de Jesus em seus corações é tão grande, é tão forte, que eles resolvem voltar para Jerusalém. Queridos, era de noite quando eles chegavam, é tanto que eles convidaram Jesus e disseram, já é tarde. Mas agora, com o impacto da ressurreição, agora não parece ser tarde, agora não parece ser noite, agora não há trevas, não há caminho tão longo que nós não podemos passar por ele para que nós anunciemos a Cristo Jesus e a sua ressurreição. Não há, querido, cansaço que venha nos prender para que não vamos até o povo para pregar o Evangelho a toda criatura. E assim eles fizeram. Eles voltaram para Jerusalém porque eles entenderam que Jesus havia ressuscitado. Queridos, eu quero perguntar para você, até que ponto a ressurreição de Cristo produziu e produz o impacto na sua vida? O seu coração está ardendo pela presença de Jesus na sua vida? Os seus pés desejam caminhar de forma veloz para testemunhar acerca do Senhor Jesus Cristo? Queridos, que nós tenhamos olhos abertos para enxergar, que nós tenhamos os nossos corações aquecidos na presença de Deus, o ardor da comunhão com Cristo.
Que os nossos lábios, que a sua boca estejam abertos para proclamar as verdades descritas em toda a história, que é a base do cristianismo. Que você possa entender que estamos num mundo sem esperança e que você tem essa mensagem de esperança no seu coração. E o que você vai fazer com essa mensagem? Queridos, transmita a mensagem da ressurreição de Jesus, transmita a mensagem de que Ele ressuscitou e está sentado num trono, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Essa sim é a melhor notícia que você já ouviu. Essa sim é a melhor notícia que todo mundo deve ouvir. Essa sim, queridos, é a melhor notícia que pode salvar vidas que estão caminhando para o inferno e que não foram impactadas pelo poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Hoje é Páscoa, hoje é Cristo ressuscitou. Esta é a melhor mensagem que você pode compartilhar no seu WhatsApp, nas suas redes sociais. Que Cristo ressuscitou. Esta é a melhor notícia. Querido, que Deus abençoe e que essa melhor notícia que você ouviu possa ser compartilhada por você e que a sua boca anuncie que de fato Ele vive pelos séculos dos séculos. Que Deus te abençoe e transmita essa mensagem e que o Espírito Santo aplique essa verdade no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Que maravilha! Que bênção! Deus é bom. Deus nos alimenta com a sua palavra. Podemos dizer, sem sombra de dúvida, que boa palavra! Fomos edificados, fomos alimentados pela doce palavra do Senhor nos lábios do nosso pastor, reverendo Lucas Apolinário. Nós nos despedimos orando e pedindo a bênção do Senhor, a bênção apostólica. Senhor Deus e Pai, graças te damos por este dia. Este é o dia que o Senhor fez, regozijamo-nos e alegramo-nos nele. Graças te damos por este dia consagrado ao Senhor. Este dia a que o Senhor mesmo chama de o meu dia, o dia do Senhor. Graças te damos pelas famílias reunidas. Graças te damos pela igreja em cada casa e no mundo todo. Graças te damos, ó Deus, por esta mensagem que o Senhor nos deu, esta mensagem que nos dá esperança, esta mensagem que nos dá alegria, esta mensagem que fortalece a nossa fé. Senhor, abençoa o teu povo, aqui e em toda a face da terra. Ó Deus, abençoa a nossa pátria, abençoa o Brasil. Senhor, livra-nos do mal. Ó Deus, restaura a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Abençoa, ó Deus, a nação brasileira. Ó Deus, livra-nos de todo o mal. Dê, Senhor, que tudo volte ao normal e de uma forma melhor do que fora antes, Pai. Abençoa a economia do nosso país. Abençoa os empresários. Abençoa os trabalhadores. Dê, Senhor, que todos estejam no seu posto de trabalho. Dê, Senhor, que tudo esteja funcionando de forma normal e de forma com ordem e com progresso. Dê, ó Deus, que esta nação seja sempre uma nação forte. Dê, ó Deus, que o que foi perdido nestes últimos dias seja recuperado, seja restaurado, com o toque da tua bênção, com o toque do teu poder. Ó Deus, abre as janelas dos céus e derrama sobre nós bênção sem medida. Dê, Senhor, mais uma vez nós te pedimos que aquilo que foi perdido seja recuperado em dobro para a honra e glória do Senhor. Ó Deus, nós te pedimos no nome de Jesus, com a tua bênção, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo do Senhor, o povo de Deus, aqui e em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.